A nossa mente algumas vezes age, outras, na verdade, padece. Mais especificamente, à medida que tem ideias adequadas, ela necessariamente age. À medida que tem ideias inadequadas, ela necessariamente padece. Proposição da natureza dos afetos. Texto spinoziano, a qual fala desta ação que está incluída nos afetos, incluído nessa maneira do corpo ser afetado por muitas vezes, que pelos postulados desta parte vai definir exatamente esse agir, potenciais afetivos, potencial dos afetos, melhor assim. A nossa mente algumas vezes age, outras na verdade padece. Quando que ela age? E quando que ela padece? Quais são as coisas que estão por trás disto? Quais os exemplos que podemos tomar? Afinal de contas, estamos de acordo com a ética e ela é filosófica. Por ela ser filosófica, ela não tem a predisposição de estar incluído somente no seu tempo, e sim pode atravessar o tempo. Vamos lá. Entre demonstração, entre as ideias de qualquer mente humana, algumas são adequadas, enquanto outras são mutiladas e confusas pela escolha da proposição 40 da parte 2. Ora, as ideias que são adequadas na mente de alguém são adequadas em Deus, enquanto este constitui a essência dessa mente, pelo corolário da proposição 11 da parte 2. Então, da parte 2, corolário 11. O que primeiramente constitui o ser atual da mente humana não é senão a ideia de uma coisa singular e existente em ato. O corolário disso se segue que a mente humana é uma parte do intelecto infinito de Deus, e assim, quando dizemos que a mente humana percebe isto ou aquilo, não dizemos senão que Deus, não enquanto é infinito, mas enquanto é explicado por meio da natureza da mente humana, ou seja, enquanto constitui a essência da mente humana, tem esta ou aquela ideia. Quando dizemos que Deus tem esta ou aquela ideia, não enquanto ele constitui a natureza da mente humana apenas, mas enquanto tem ao mesmo tempo que a ideia que é a mente humana, também a ideia de outra coisa. Dizemos então que a mente humana percebe essa coisa parcialmente, ou seja, inadequadamente. Aqui os leitores sem dúvida se deterão pensando em muitas objeções. Peço-lhes por isso que me acompanhem lenta e gradualmente, sem fazer qualquer julgamento
seja, não é? Há uma ligação entre mente humana, não é humana, e o que se emana a Deus. Então fica mais claro. Desculpa, ora as ideias que são adequadas na mente de alguém são adequadas em Deus, enquanto eles constituem a essência dessa mente. Lembrem-se, nós já havíamos dito aqui em outros vídeos, o que é Deus, não é uma substância. Para Spinoza, ele traduz como substância. Os Pitágoras seriam números, mas Spinoza acha de falar de substância, uma substância primeira, uma substância primordial, da onde deriva cada parte do todo e aonde somos partes deste todo. Não é uma coisa anterior. Até o físico Einstein falou que se crescer em um Deus, creria em um Deus. Nem sei se creria, não iria crer, né? Se ele fosse crer em algum Deus, esse Deus seria o Deus spinoziano. E tá errado a conjugação que eu tentei fazer. E também aquelas que são inadequadas na mente de alguém são adequadas em Deus, pelo mesmo corolário. Por quê? É adequada na mente de uma pessoa, mas não para Deus. Deus contém a existência de absolutamente tudo, meus caros. Não enquanto Deus contém em si apenas a essência da mente, mas também enquanto contém ao mesmo tempo as mentes das outras coisas. Além disso, de uma ideia deve necessariamente seguir-se algum efeito. Pela proposição 36 está a parte 1, do qual Deus é a causa adequada, não enquanto é infinito, mas enquanto é considerado como afetado dessa causa, enquanto ele é afetado de uma ideia que é adequada na mente de alguém. Essa mesma mente é a causa adequada. A medida, a causa adequada, logo a nossa mente. Pelo corolário da proposição da parte 2. Logo a nossa mente pela definição 2, né? Definição 2. O corpo humano pode sofrer muitas mudanças, sem deixar, entretanto, de... isso é postulado. Vamos deixar para ler, voltar e ler esse corolário que foi importante. O que a gente detectar que é mais importante, que não ficou claro. Ou eu detectar, melhor dizendo. À medida que tem ideias adequadas necessariamente age. Isso quando a primeira parte da proposição. Logo a nossa mente, repito, à medida que tem ideias adequadas necessariamente age. Isso quando a primeira parte da proposição. Não é quando a gente... Vocês lembram das definições, não é?
fala sobre os efeitos. Isso em outro vídeo, uns 2 vídeos atrás. Ou um vídeo atrás, eu acho. Logo a nossa mente à medida que tem ideias adequadas, necessariamente age. Isso quanto à primeira parte da proposição. Em segundo lugar, de tudo que necessariamente segue de uma ideia que é adequada a Deus, não enquanto ele contém apenas a mente de um homem, mas enquanto contém ao mesmo tempo que a mente desse homem, a mente de outras coisas, a mente desse homem pelo mesmo colorário da proposição 11 da parte 2. Não é causa adequada, mas parcial. Portanto, pela... Só mudar aqui o fio. Não é causa adequada, mas parcial. Portanto, a mente, à medida que tem ideias inadequadas, necessariamente padece. Demonstrou-se assim, segunda parte da proposição logo a nossa mente. Algumas ideias nós temos e essas ideias são adequadas, não é? E essas ideias, elas conseguem, através muitas vezes ser entendidas através dos seus efeitos, através dos acontecimentos humanos, outras tantas não. Então existem ideias que são adequadas e outras tantas que não são inadequadas, mas fazem parte do nosso constituinte enquanto ser humano. Ora, as ideias que são adequadas na mente de alguém são adequadas em Deus, enquanto este constitui a essência dessa mente. Ah, só que bonitinho. Né? Ou seja, existe em Deus, existe na mente, existe. Não é? Existe a ideia. A ideia fundamental, mais abstrata, ela existe, ela está ali. Também aquelas que são inadequadas na mente de alguém são adequadas em Deus, pelo mesmo corolário. Agora aqui ele fala do corolário da proposição 1 da parte 2. Vamos ver se a ideia é claramente entendida. É entendida aí a parte 2. Vamos ver se essa a proposição 11. O que primeiramente constitui o ser atual na mente humana não é senão a ideia de uma coisa singular existente em ato. A essência do homem, pelo corolário da proposição precedente, é constituída por modos definidos dos atributos de Deus, certamente pelo axioma 2, por modos do pensar, dentre todos os quais, pelo axioma 3, a ideia é por natureza o primeiro. E existindo a ideia, os outros modos, aqueles, obviamente, em relação aos quais a ideia é, por natureza, o primeiro, devem existir no mesmo indivíduo. É assim uma ideia que primeiramente constitui o ser da mente humana.
mas não a ideia de uma coisa inexistente, pois então, pelo corolário da proposição 8, não se poderia dizer que a própria ideia existe. Trata-se, portanto, da ideia de uma coisa existente em ato. Mas não de uma coisa infinita, pois uma coisa é infinita pelas proporções. Vai 21 e 22, a parte 1. Não vou recuar tanto assim, arte infinito. Deve sempre necessariamente existir. Ora, pelo axioma 1, isso é absurdo. Pera lá. Trata-se, portanto, da ideia de uma coisa existente em ato, mas não de uma coisa infinita, pois uma coisa infinita, pelas proposições 21 e 22 da parte 1, deve sempre necessariamente existir. Uma coisa infinita, ela necessariamente existe. Ora, isso é absurdo. Logo, que primeiramente constitui o ser atual da mente humana é a ideia de uma coisa singular existente em ato. Lembrando aqui que ele está falando de mente, né? Segundo a segunda parte é dedicada à natureza da mente humana, né? Funcionamento dela. Disso segue que a mente humana é uma parte do intelecto infinito de Deus, corolário. E assim, quando dizemos que a mente humana percebe isto ou aquilo, não dizemos senão que Deus não é enquanto é infinito, mas enquanto é explicado por meio da natureza da mente humana, ou seja, enquanto constitui a essência da mente humana, ou seja, enquanto, né? E quando dizemos que Deus tem esta ou aquela ideia, não enquanto ele constitui a natureza da mente humana apenas, mas quanto tem ao mesmo tempo que a ideia que é a mente humana também é a ideia de outra coisa. Dizemos então que a mente humana percebe essa coisa parcialmente, ou seja, inadequadamente. A mente humana é apenas mais um dos atributos de nós que somos um tipo, não é, de determinado ente, não é? Atributos que geram atributos. Ou a mente seria necessariamente ente? Já que somos entes pertencentes a entes. Ai, desculpa. E também aquelas que são inadequadas na mente de alguém são adequadas em Deus, né? Por aquilo que já havíamos dito em si anteriormente, que, né, Deus contém em si apenas a essência dessa mente, mas também quanto contém ao mesmo tempo as mentes de outras coisas. De uma ideia deve necessariamente seguir a um efeito, né? Não enquanto é infinito, mas quanto é considerado como afetado dessa dada ideia. Mas esse efeito do qual Deus é a causa, enquanto ele é afetado de uma ideia que é adequada na mente de alguém. Essa mesma mente é a causa adequada. Essa mesma mente é a causa adequada.
nossa mente, à medida que tem ideias adequadas, necessariamente age. Quando temos ideias adequadas, é quando o efeito produzido se emula a deidade. Então, assim, nós fazemos com que o nosso ser possa progredir. Isso quando a primeira parte da proposição. Segundo lugar, estudo que necessariamente se segue de uma ideia que é adequada em Deus, não enquanto ele contém apenas a mente de um homem, mas enquanto contém ao mesmo tempo que a mente desse homem, as mentes das outras coisas, a mente desse homem. Não é a causa adequada, mas parcial. Pelo mesmo horário 11 da parte 2, vocês lembram, não é? Não é a causa adequada, mas parcial. É aquele horário que fala exatamente disso, não é? Que a mente, né? A mente não se emula a Deus, mas é apenas parte do constitutivo total, nem chega perto, não é porque Deus se inseriu na infinitude na mente. Se a mente é uma infinitude, isso é um absurdo, porque somos finitos, não é verdade? Então a mente tem que escolher aquilo a qual vai capacitar para olhar e para deglutir o seu pensamento. Não pode, né, explodir o seu pensamento ou expandir o seu pensamento. Não pode ser, não deve ser, não necessariamente em tudo. A mente, à medida que tem ideias inadequadas, necessariamente padece. Você tem uma ideia inadequada, por exemplo, você vai no supermercado, rouba alguma coisa, ou de repente você pega carnes, coloca no produto onde vende amaciante ou coisa do tipo, embute lá e passa. No supermercado, você está tendo uma ideia inadequada, você está se afastando de uma virtude e necessariamente aquela culpabilidade vai existir, seja por uma questão de caráter, no sentido de características, não no sentido moralista, mas no sentido daquilo que te detém, não é? E te atém aquilo que tu és, ou seja, através de um sofisticado mecanismo de opressão que vai fazer você ficar maluco em relação a saber ou não se você está sendo observado. Mas estou aqui tentando fazer um exercício lógico de como que isso se daria, não é? Essas ideias que são
inadequadas, mas aqui ele está falando dentro de um aspecto abstrato e temporal, não é? Ele é um filósofo cientista. Seis cientistas. Disso segue quanto mais ideias inadequadas a mente tem, tanto maior é o número de paixão a que é submetida. E contrariamente, quanto mais ideias adequadas tem, tanto mais ela age. Se eu tenho ideias inadequadas, eu tenho paixões. E sou submetido a elas, sou escravo a elas. Chama neurociência. Hoje em dia comprova que é algo extremamente nocivo. É uma doença, praticamente, na qual libera certos hormônios e fazem a gente ter a atitude que não deveria ter. E, contrariamente, quanto mais ideias adequadas tem, tanto mais ela age adequadas. Aquelas ideias que são inadequadas e que vai suceder na benfeitoria da maior parte, não na benfeitoria ela pura e simplesmente não é sua e do próximo, digamos assim. Bom, chegamos ao fim desse vídeo da explicação dessa primeira proposição. Não deu para fazer as duas proposições. A proposição seguinte é: nem o corpo pode determinar a mente a pensar, nem a mente determinar o corpo ao movimento, ao repouso ou a qualquer outro estado, se é que isso existe. Essa divisão que há entre corpo e mente e que trataremos no próximo vídeo. Daremos um trato à questão que é tangível no momento. Até mais. Muita luz e fé, luz.